Oi pessoal, tudo bem? Queria agradecer vocês pela quantidade de views que está tendo, agradecendo muito aí a colaboração de vocês para ajudar o canal. O YouTube está pegando muito pesado e eu gostaria de continuar aí contando com a ajuda de vocês, de marcarem logo no início do vídeo, joinha, negativo, o que for. Participem, mandem perguntas, continue aí com o Result Responde, mande perguntas aí com essa hashtag, porque me facilita a vida, essa que está passando no vídeo agora. E comentem e vamos lá, me ajudem aí com o canal que eu continuo fazendo o vídeo, porque tá realmente, o YouTube tá jogo duro ultimamente. Quase 22 mil inscritos e ele não distribui para todo mundo, né? E aí precisa ter movimentação no canal para ele começar a ativar todas as notificações. Tá cada vez mais complicado. Seguinte, uma das coisas que vocês estão fazendo, e fazendo bastante, é mandar perguntas. Obrigado. E por conta disso, eu não vou dar conta de ficar respondendo só 3 no final dos vídeos. Então eu vou fazer um Result Responde aí, geral, juntando até algumas perguntas repetidas, né? Como, por exemplo, a da Liga Azul Monarquista Brasileira, que, juntamente com o Samuel Jordan, fazem aquela famosa pergunta que eu tô cansado de responder, mas eu vou continuar falando. Você é monarquista? Não, eu não sou monarquista. Eu não curto muito acreditar que Deus vai mandar um enviado dentro de uma família e essa família vai reinar. Não é muito minha praia, né? É um pensamento meio complicado para mim, né? Respeito quem tem, eu não tenho. Então, por favor, me respeitem. A Liga Azul da Monarquia pergunta como que eu vejo o fortalecimento do movimento monarquista. Olha, fortalecimento o movimento monarquista teve no início do século XX, tá? Existe até um partido monarquista no Brasil. Eu vejo assim mais gente entrando no movimento, mas eu não vejo algo sendo efetivamente feito em prol ao movimento, em prol a colocar Dom Luiz, Dom Bertrand e outros membros da família imperial no poder. Isso ainda continua aquela coisa do se Deus quiser, isso vai acontecer, né? E eu não, realmente, como eu falei, não é muito minha praia. E respondendo juntando essa questão com aqui o André das Neves Silva mandou, ele quer saber se é verdade uma história que rola falando que o Dom Pedro Henrique, né, Dom Pedro Henrique era neto da princesa Dona Isabel, e ele é o pai dos atuais dinastas brasileiros. E ele teria recebido, é verdade, eu sempre ouvi falar nisso, ainda recentemente eu ouvi até uma história mais cabulosa, mas que eu não posso contar, quem sabe, mais pra frente, envolvendo essa questão dos militares brasileiros, na época da ditadura militar, terem convidado o Dom Pedro Henrique para assumir o trono brasileiro. Então, por volta, final dos anos 60, começo dos anos 70, teria partido dos militares brasileiros no poder essa ideia de restaurar a monarquia. Que é muito engraçado, né? Porque os próprios militares, 60 anos antes, né, quase 70 anos antes, tinham derrubado a monarquia e agora os militares arrependidos queriam que voltasse a monarquia ao Brasil. E o Dom Pedro Henrique não quis, porque ele achava, como isso, eu o respeito muito por isso, ele achava que se a monarquia voltasse, o modo como a monarquia deveria voltar ao Brasil seria pelos braços do povo e não imposta pelo exército, né? Seria meio que um repeteco do que aconteceu com a República, né? A República foi imposta por um golpe militar, né? Então ele achava absurdo a monarquia ser imposta ao brasileiro também por um golpe militar. Então ele se recusou, ele não aceitou. Isso é real, tá? Isso não é mentira. Existem telegramas, existem provas a respeito que isso realmente ocorreu. Então ele realmente, André, o Dom Pedro Henrique, ele não aceitou o trono oferecido pelos militares no Brasil. Aí o Paulo Gilson de Anhaia, ele fez uma pergunta que é assim: o Brasil foi colônia de Portugal? Pois é,
Então, essa pergunta, ela parece uma pergunta inocente, mas ela não é inocente, tá? Existe um movimento que eu aprendi na escola que o Brasil foi colônia de Portugal, muita gente aprendeu na escola que o Brasil foi colônia de Portugal, mas há um revisionismo esdrúxulo que quer provar que o Brasil nunca foi colônia de Portugal, porque na Torre do Tombo não aparece esse termo em nenhum documento relativo ao Brasil, e que essa história de que o Brasil foi colônia de Portugal é uma invenção dos historiadores de viés marxista que quer... Dormi. Isso é uma bobagem, tá? Isso é uma bobagem da extrema-direita que quer provar que é uma teoria marxista essa questão da colônia. Bobagem. Como... assim, eu não sei como que analisaram todos os documentos da Torre do Tombo e viram que na Torre do Tombo não existe a palavra colônia. Eu acho muito estúpida esse estudo, sendo que se nós pegarmos uma coisa básica que qualquer um pode dar um Google e achar, que são as cartas do Dom Pedro I ao pai, ao Dom João VI, você vai ver que o Dom Pedro, como príncipe regente, ele se refere diversas vezes ao Brasil como colônia e alerta ao pai que se as cortes portuguesas continuarem querendo colonizar o Brasil, os brasileiros não vão mais aceitar isso. Então, sabe, existe o texto nas cartas. Como que vai falar que o Brasil não foi colônia de Portugal, meu Deus? A gente não decidia quase nada aqui no Brasil, tudo era decidido em Portugal, não tinha tribunal aqui, tinha Santo Ofício, mas não tinha qualquer coisa que era resolvida juridicamente em Portugal. Né? É uma bobagem isso, né? Essa questão é um revisionismo burro, né? Existem revisionismos que valem alguma coisa, mas esse é um revisionismo burro que não se para em pé. Né? Os fatos mostram, assim, qualquer análise mais rasa mostra que isso é uma bobagem. Então o Brasil foi sim colônia de Portugal. Rachid Moraes, de Manacapuru, Amazonas, ele quer saber se é verdade que o Condé foi no Amazonas em 1889. Sim, ele foi para vários, ele andou boa parte, a gente chama hoje de Nordeste brasileiro e Norte. Na época era só as províncias do Norte, não se tinha essa divisão entre províncias do Norte, o que era estados do Norte e estados do Nordeste, era tudo províncias do Norte. Então Bahia, Ceará, até o Amazonas, era tudo províncias do norte do Império Brasileiro. E o Condé foi sim, foi uma visita meio política, né? Era uma coisa meio que para já tomar pé da situação num terceiro reinado, e foi muito complicada, porque ele foi seguido por vários panfletários republicanos, entre eles o Silva Jardim. Então havia embates entre monarquistas e republicanos pelos lugares que o Condé passou. É que eu tô com Dom na cabeça, falei várias vezes Dom, é porque o Dom Pedro II também teve no Amazonas, ele viu a Pororoca, eles viajaram bastante pelo Brasil para conhecer o Brasil e para conhecer os brasileiros. Né? O Dom Pedro II, todo mundo fala das viagens que ele fez à Europa, mas ele fez muitas viagens internas ao Brasil. Ele chegou a coletar, por exemplo, a língua dos puris, que eram uns índios. Ele fez um vocabulário desses índios puris, ele conheceu a Cachoeira de Paulo Afonso, ele teve em vários lugares do norte, foi mordido por pulga numa fazenda enquanto estava indo para conhecer a Cachoeira de Paulo Afonso. Isso eu conto na biografia do Dom Pedro II, que, aproveitando, eu não sei quando vai ser lançado esse ano, mas eu ainda não sei data, não sei nada, isso é com a editora, já entreguei. Então, é verdade sim que o Condé passou pelo Amazonas. Vamos à próxima pergunta. Juliana Guimarães Gomes, ela quer saber dos cabelos. Essa pergunta eu achei muito divertida, porque ela fala do Dom Pedro
I, que ele pede um pedacinho de cabelo da Paula Mariana quando ela morre. O Dom Pedro II, o cabelo do pai quando ele está indo embora para o Brasil. Então ela quer saber se isso era costume, se realmente se trocava cabelo e tal. Sim, era costume, sim, essa troca de cabelo. Era você ter um pedaço da pessoa amada junto com você. Um pedaço que não se deteriora, né? Você vai pegar um dedo, né? Então o cabelo não vai deteriorar com o tempo. Então no Museu de Ipiranga, quando reabrir, né, o Museu Paulista da USP, quando reabrir, tem no salão que tem o quadro Independência ou Morte, tem um móvel que tem o cabelo de um monte de gente da família imperial, inclusive da Imperatriz Leopoldina. Lá você consegue ver o tom do loiro castanho que ela tinha. Então é comum sim, e mais, aí é uma coisa muito curiosa, o pessoal fazia joias com cabelo. Então era comum você colocar o cabelo num medalhão de ouro, era comum você fazer trancelim de cabelo, era uma pulseira com o cabelo da pessoa amada, com fecho de ouro e às vezes com alguma pedra preciosa também. E colares também com o cabelo da pessoa amada, tá? Isso era uma coisa muito comum no Brasil. Tá? Isso eu falo no livro, no Titiro de Monão. Eu falo um pouco sobre esse costume por conta de uma carta do Dom Pedro I para a Marquesa de Santos. E a Juliana também quer saber se o Dom Pedro II e a Teresa Cristina eram primos. Sim, eles eram primos. A Teresa Cristina, ela era filha de uma infanta da Espanha. Essa infanta era irmã da Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina era tia da Teresa Cristina. O Dom Pedro I era primo da Teresa Cristina. Então o Dom Pedro II era um primo aí, quase segundo grau da Teresa Cristina, né? Era bem próximo, eles tiveram que ter licença papal para poderem se casar. O Coração Valente, que eu não... tem uns nomes muito engraçados. Coração Valente, ele quer saber se Dom Pedro I chegou a se sentar no trono de Portugal. Não, né? Sentar, propriamente sentar, não. Mas ele foi rei de Portugal durante um breve período, em maio de 1826, quando o pai morre, né? Ele assume esse trono, mesmo estando no Brasil, dá uma constituição a Portugal e abdica, em nome da filha, a Maria da Glória. E depois, quando ele volta para Portugal, que ele vai lutar contra o Dom Miguel para tomar o trono de volta para a filha, né, que o tio usurpou o trono da sobrinha, e ele também não senta no trono, ele vira regente em nome da filha, e aí já tuberculoso, ele pede para as cortes gerais portuguesas, para o parlamento português, para anteciparem a maioridade da filha para ela não precisar ter regente quando ele morresse, né? Então eles liberam, dão a maioridade para Maria II. É curioso, né? Os dois filhos do Dom Pedro I, né? Tanto Dom Pedro II quanto a irmã dele em Portugal, Maria II, tiveram a sua maioridade decretada para que pudessem assumir logo o trono para evitar mais períodos turbulentos na história dos respectivos países. Nossa, falei bonito agora, né? O Ricardo Ramalho, ele perguntou a respeito do bolivarismo e do Simão Bolívar, né? Aproveitando essa questão do Maduro, deu golpe, não deu golpe, golpe não é golpe, né? Em todo lugar é golpe, não é golpe, ultimamente. Esse bolivarismo, né? Então o Ricardo ele fala que, né, com esse zum da imprensa, né, do bolivarismo, do Simão Bolívar, né? Então deixa eu explicar um pouquinho só, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo, por isso que eu não vou me esticar. O Simão Bolívar, ele levanta boa parte da América espanhola, né? Durante aqui o Brasil está nesse processo de dependência, enquanto isso Simão Bolívar começa a lutar pela independência de toda a América Latina. Tinha um filme na Netflix sobre ele que eu não recomendo muito. É interessante, mas assim, o final é aquele Hugo Chávez que meio que se meteu na produção. O filme é maravilhoso, mas o final é uma ficção, uma coisa meio louca lá, que não aconteceu realmente aquilo. Então, se assistirem, tem um pé atrás nesse filme. Nem sei mais se ainda está na Netflix. Mas, enfim,
o Simão Bolívar ele tenta juntar todas essas províncias, né, da América Espanhola numa só república, e acaba não conseguindo. E é claro que os seus pensamentos vão entrar pelo Brasil, né? Então existem cartas, existem ideias de que o Bolívar queria invadir o Brasil e transformar toda a América do Sul num país só. Mas as províncias dessa grande república que ele tentou criar começaram a guerrear entre si e dividirem-se, né, em vários países, Guatemala, Equador e por aí vai. E ele não conseguiu nem manter unido, que fará invadir o Brasil para criar um estado só. Só que as suas ideias entraram pelo Brasil. Né? Então, a Revolução Pernambucana e pessoas importantes do exército brasileiro, eles vão gostar dessa ideia da república no Brasil e vão beber nas fontes do Simão Bolívar. Inclusive a gente vai ter um militar, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, eu não vou me esticar tanto, mas teve militar que ele vai seguir o Bolívar, depois volta para o Brasil, meio que arrependido, meio que não, tal, mas existe uma relação de poder aí que o Dom Pedro I teve que enfrentar em relação ao Bolívar, mas mais na parte diplomática, né? Não se ouve às vezes de fato, porque o resto da América Espanhola estava se degringolando. Existe uma questão que me procuraram por conta daquele vídeo do Barão de Guaraciaba, né? Que eu falei do negro, né? Então, teve várias pessoas que perguntaram várias coisas que eu vou tentar resumir aqui agora. O Guaraciaba, né, ele, como eu expliquei, ele não era escravo, tá? Ele nasceu livre, né? O Guaraciaba ele tinha traços negroides, então por mais que o pai era português e a mãe era negra, livre, ele, nos quadros, nas fotos, ele aparece como um negro, tá? Não dá para falar que ele era mulato. Os traços dele são de negros. Então, assim, apesar dele ser negro, ele conseguiu um título nobiliárquico e participou da sociedade. Ah, todo negro... Não era todo negro que podia participar da sociedade. Negro não podia nem andar em passeio público, tá? Então, não é essa coisa, não teve racismo. Teve racismo no Brasil, só que, ao contrário dos Estados Unidos, se o negro fosse rico, ele ascendia socialmente, por meio da rede de sociabilidade. Nos Estados Unidos, não. Isso só vai começar... Existiam leis racistas nos Estados Unidos que obrigaram o negro a viver praticamente separado da sociedade branca. Isso só vai cair, essas leis, as chamadas leis de segregação, só vão começar a cair depois da segunda metade do século XX. Tá? Aqui no Brasil não houve lei segregacionista, haviam códigos. Então, assim, o negro não podia... Eram leis assim, mas era uma coisa mais local, que aos poucos foi acabando. Então, assim, o negro no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, se ele tivesse dinheiro, ele ascendia socialmente e ele era aceito em sociedade. Então, existia uma permeabilidade que nos Estados Unidos não existia. Tá? Então, o fato é dinheiro, não é o negro, né? Ele é embranquecido no Brasil pelo dinheiro, ou pela cultura, ou por algo que o destaque socialmente. E ele acaba sendo aceito socialmente. Então, o Barão de Guaraciaba, por conta do dinheiro dele, acabou sendo aceito socialmente. Ele criou uma rede de sociabilidade que o introduziu na sociedade. André Rebouças era negro, era engenheiro, ele participava de festas da Princesa Isabel. Então ele era aceito dentro da corte, né? Ele era visto no teatro, ele era visto andando com Dom Pedro II em Petrópolis e conversando. Então essa aproximação também ao trono facilitava também o seu ingresso na sociedade. Em termos, porque ele também tinha mulheres que uma vez ele foi... Tem uma história que uma vez ele foi tirar uma mulher para dançar numa festa dada pela Princesa Isabel, e essa mulher não quis, ou se eu não me engano foi numa festa do Cassino Fluminense, em homenagem às bodas do casal, do Conde Day e da Princesa Isabel.
e uma dama não quis, uma mulher branca não quis dançar com um negro, né? Então era havia um preconceito racial inerente na sociedade. O que o Conde fez? Ele pegou e chamou o André Rebouças, falando que a esposa dele, a princesa Isabel, gostaria de dançar com ele, né? Então aí há uma quebra, né? A partir do momento que a princesa dança com um negro, quem era aquela fulaninha que se recusou. Então a família imperial teve um papel importante sim nessa movimentação social do André Rebouças no caso, né? Mas eram milhares de negros, ou os caras se viravam, ou a sociedade também não dava muita trégua. Aí agora é a última, prometo, não vou mais encher o saco de vocês. Essa daqui é uma questão que eu não vou falar o nome da pessoa, não foi uma, foram várias, inclusive em privativo. E essa pergunta, ou os modos de se fazê-la, me deixou preocupado. São pessoas que elas querem entrar na história, elas querem entrar para os cursos de história, e ao total foram 6 pessoas que me procuraram com essa questão. De como saber quando o professor está mentindo, que tem medo de entrar no curso e ser meio que doutrinado pelo professor, com medo de ser enganado pelo professor. Eu acho que a gente está vivendo um momento meio complicado no Brasil, né? Essa questão de quem tem uma opinião diferente da minha é meu inimigo, tá? Isso, ao meu ver, é muito perigoso. Então, o professor, né, ele não é nunca teu inimigo, ele é teu aliado. Você não precisa ser amigo do professor, mas também você não precisa ser inimigo de quem pensa diferente de você. Então, o que eu acho que as pessoas elas têm que fazer? Elas não têm que entrar no canal do Paulo Resulti e achar que tudo que o Paulo Resulti fala tá 100% certo. O Paulo Resulti erra, né? Quantas vezes eu já não fiz... Teve uma vez que eu fiz um vídeo para consertar uma bobagem que eu falei a respeito do assassinato de uma pessoa. Então, assim, cabe às pessoas elas terem pensamento crítico. E não vai ser assistindo um canal de YouTube ou lendo um livro a respeito de determinado assunto que essa pessoa vai ter pensamento crítico. Então, primeiro passo é não considerar que a pessoa que pensa diferente de você é teu inimigo. Segundo, no caso professor, então como eu falei, ele é teu aliado. No segundo passo, para você começar a ter um pensamento crítico, é você começar a estudar sobre o assunto e não se basear em achismos, né? Você se basear em fatos. E engolir fato, e, por exemplo, você está estudando determinado assunto. Você não tem que estudar só aquela parte que te agrada. Você também tem que ver o que os outros autores falam de diferente daquilo que você acha. Porque a partir do momento que você pesar os prós e contras, você vai ter um denominador comum. E aí você vai ter teu pensamento crítico. E aí você vai poder levar uma discussão séria, baseada em fatos, com o teu professor, né? Não é com preconceito, não é com achismos e não é tendo o professor como inimigo, né? Então a gente tem que pensar, né? Basicamente é isso, e a gente não pode ficar numa fonte só. Então é o meu pensamento, tá? É o que eu acho. Não é o que eu acho, é o que eu tenho praticado na minha vida inteira. E mesmo não sendo monarquista, eu respeito os monarquistas, mas no meu entendimento, eu vejo, para mim a monarquia não serve dentro do que eu penso, do que eu considero. Mas é por estudo, não é somente porque isso não é legal. Isso é papo de isso é papo de gente velha. O cara, não, porque a família imperial é da extrema direita católica e não gosta de funk. Tá entendendo? Tipo, isso são argumentos imbecis, né? Argumentos mais sólidos é outra coisa, tá? Você tem que estudar os prós e contras para conseguir ter o teu próprio pensamento, tá legal?
Então, um abraço, aguardo mais Result Responde, até o próximo vídeo. Até mais.